Capítulo 5 diz assim, ó: depois disso, havia uma festa entre os... Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das... Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, e Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e... Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus o que o curara. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Você pode louvar a Deus pela sua palavra? Amém, graças a Deus. Irmãos queridos, o Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 5, ele tem por pano de fundo agora não mais um poço, como no capítulo 4, agora é um tanque. É um tanque, o pano de fundo é para esse capítulo 5. Meyer Pirman, ele chama esse lugar sombrio, esse tanque, onde as pessoas eram trazidas de todos os lugares e abandonadas pela família nesse tanque. Ele chama esse tanque de Vale das Lágrimas. E por ter achado muito propício a definição desse teólogo, nós intitularemos essa mensagem com esse mesmo tema: o Vale das Lágrimas. Diga comigo: o Vale das Lágrimas. A guisa de introdução, irmãos, eu gostaria de conversar com você sobre os primeiros versículos do capítulo 5, porque nos chama a atenção algumas lições que nós podemos tirar desse texto, aprender com esse texto, que é a palavra de Deus. E o texto diz assim: depois disso, e você está com a Bíblia aberta, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Deixa eu dizer para você que haviam muitas festas em Israel, mas haviam três festas que elas eram festas de peregrinações. Elas eram festas obrigatórias, que todo homem deveria participar. E entre essas festas nós temos a festa da Páscoa, de Pentecostes e de Tabernáculo. Estas festas todo homem de Israel teria que participar. É interessante lembrar, e nós não vamos nos deter muito no assunto, mas eu gostaria de apenas, pelo menos, fazer uma menção, que estas festas têm muitos significados, mas eu gostaria de falar apenas de um significado básico. A Páscoa, que é o que nós estamos comemorando hoje, ela serve para lembrar o sacrifício do Cordeiro que livrou o povo de Israel do Egito, a passagem do povo de Israel. Mas ela também serve para nós, para lembrar que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário para nos livrar da morte, pois seríamos mortos lá no Egito.
nós também temos a festa de Pentecostes, que é aquela festa das primícias, que vem nos lembrar que em Cristo Jesus nós somos a primícia de Deus, e também nos lembrar que foi no Pentecostes que Deus deu a sua primícia, que é a presença gloriosa do Espírito Santo. Também a festa das cabanas, aquela festa que o povo vinha e ficava 7 dias acampado na frente do templo, debaixo de barraquinhas, e essas barraquinhas com o passar do tempo se desfaziam, porque era feito com galhos, com folhagens, com folhas. E esta festa vem nos lembrar que a nossa morada aqui não é eterna. A nossa casinha aqui é uma casinha que com 70 anos as folhinhas também começam a cair, porque a nossa morada eterna é com Deus o Senhor. A nossa passagem aqui é muito curta, e durante esse tempo nós temos que lembrar de servir ao Senhor e olhar para o reino celestial. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção já no capítulo 5, nos versículos primeiros, irmão, é que o texto diz o seguinte: ora em Jerusalém, versículo 2, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu. Como é que ele é chamado em hebreu? Como que ele é chamado, irmãos? Tanque chamado Betesda. Se o evangelista faz questão de mencionar o nome do tanque, é porque o tanque era importante, sim ou não? Ele era um tanque importante. Se ele chama atenção, e eu quero que você fazer uma conexão do capítulo 5 do Evangelho de João com o capítulo 11. No capítulo 5 o evangelista menciona um tanque chamado Betesda. No capítulo 11 o evangelista menciona que um certo Lázaro, ele é de uma região chamada Betânia. Ele menciona as duas regiões. E sabe o que é interessante, Gabriel? O interessante é que tanto Betesda quanto Betânia têm significados parecidos, porque Betesda significa casa de misericórdia, e Betânia é casa de pobre, casa do aflito, casa de miséria. Betesda era um lugar aonde se levavam os enfermos e se deixava ali. Isso ficava atrás do templo. Eram 2 tanques que haviam, e haviam 5 galerias, 5 varandas, aonde as pessoas colocavam os doentes, e se acreditava que de tempos em tempos, e alguns dizem que uma vez por ano, o anjo movimentava as águas, e aquele que descesse naquelas águas ficava curado. As famílias dos leprosos, dos doentes, dos raquíticos, dos paralíticos, para se livrar dos seus doentes, levavam eles e abandonavam naquele tanque. É por isso que o evangelista diz no versículo 3, que naquele tanque havia uma grande multidão de pessoas que estavam doentes ali. Por isso aquele lugar era conhecido como casa de misericórdia, a santa casa, a casa da benevolência, a casa da bondade, porque era onde as pessoas eram lançadas. Há um escritor que fala, irmãos, que era um número tão grande de pessoas que o lugar era fétido, era um lugar que ninguém queria ficar, era um lugar, você imagina um lugar cheio de doentes, um lugar onde as pessoas estavam ali há anos esperando um milagre e não acontecia, porque era uma pessoa por ano. Nesse exato lugar em que esse povo está, esta casa de misericórdia, é ali que Jesus vai, porque você observa que havia uma festa no templo, mas Jesus desvia da festa que está acontecendo no templo. É uma festa importante, mas Jesus não vai na festa. Jesus está no templo, mas não está no meio da festa. Jesus sai, se desvia da festa. Ele não entra pela porta da frente, a porta formosa, a porta do Mashiach. Ele não entra pela porta em que todos os ricos, em que todas as pessoas culturalmente, as pessoas intelectuais estavam. Não, ele se desvia daquele povo lá da frente, e ele vai pelos fundos do templo, e vai num lugar aonde está cheio de doente, aonde está cheio de pessoas com problemas, aonde está cheio de pessoas abandonadas. Jesus está lá, e por incrível e curiosamente, Jesus realiza um dos seus 2 maiores milagres nesses lugares de misericórdia.
E esse texto está dizendo para nós que se a igreja for a casa de misericórdia, com certeza Jesus estará lá, e ali ele vai operar grandes milagres. O maior milagre de Jesus, alguns dizem, é a ressurreição de Lázaro, e foi lá em Betânia, porque Betânia era um lugar onde as pessoas que vinham para Jerusalém e não tinham condições de pagar a sua estadia, ficavam em Betânia, ficavam ali, comiam ali, dormiam ali, porque era um lugar onde as pessoas acolhiam os necessitados, e é exatamente na casa de misericórdia que Jesus quer estar para operar os seus grandes milagres. Enquanto a igreja for uma casa de misericórdia, Jesus estará nela. Enquanto a igreja for uma casa de misericórdia, Jesus estará nela e fará grandes milagres nela e através dela. E ainda na introdução eu gostaria de falar para você uma terceira lição que nós aprendemos, é o que o texto nos diz no versículo 6, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Olha só, o homem estava há 38 anos, versículo 5, e se achava enfermo. Irmãos, só para você entender, o homem não estava há 38 anos ali, ele estava enfermo há 38 anos, porque nem o lugar não tinha 38 anos, ele estava enfermo há 38 anos, mas ele era levado e colocado naquele lugar. Alguns acreditam que de tempos em tempos ele era colocado ali. Aí o versículo 6 vem dizer assim, ó, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar? Observe comigo. E Jesus, vendo que estava deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Deixa eu perguntar para você, quem falou para Jesus que aquele homem estava naquele estado há muito tempo? Ninguém falou, mas a Bíblia mostra que Jesus viu aquele homem. E deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus viu aquele homem antes que o homem visse Jesus. Jesus viu que aquele homem era a maquete da desesperança. Por que Jesus chegou no meio daquela multidão de doentes e não curou outro doente? Curou aquele homem, porque aquele homem era o homem que estava na pior condição de todos, já estava há 38 anos sofrendo com aquele problema. Aquele homem se tornou o modelo, a maquete de toda desesperança. Ele não tinha ninguém por ele, ele não tinha cura, ele não tinha familiar para lhe ajudar, ele não tinha nenhuma solução. Aquele homem não podia se esperançar em nada. Ele foi a escolha de Jesus, como um cirurgião que escolhe o pior caso para mostrar a sua aptidão. Jesus escolheu aquele homem porque sabia que ele não tinha mais sonho para abalar, porque sabia que a sua causa estava totalmente perdida. Não foi o homem que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu o homem. Não foi o homem que viu a Jesus, foi Jesus que viu o homem. Jesus viu o passado daquele homem, a sua condição, e viu também o seu futuro. Jesus viu que a causa da sua tragédia era um pecado que aquele homem cometeu na sua juventude. Jesus viu que aquele homem estava enfermo há 38 anos, sem ninguém falar nada para Jesus. Jesus viu que ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Jesus viu a história triste do pecado na vida daquele homem. Jesus viu que aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas e à sua culpa. Jesus viu. Ninguém via, mas Jesus viu. E eu quero dizer uma coisa, Jesus não viu só isso. Jesus viu que aquela mulher samaritana estava vendo em adultério sem ninguém contar nada para ele. Jesus viu que havia sede no coração de Zaqueu e por isso procurou Zaqueu. Jesus viu o amor, as riquezas no coração do jovem. Jesus viu a hipocrisia nas atitudes dos fariseus. Jesus viu a falsidade no beijo de Judas Iscariotes. Jesus viu o arrependimento sincero no coração do ladrão da cruz.
E hoje, irmãos, nesse culto de Páscoa, não é diferente. Ele vê o vale das lágrimas que você está vivendo, Ele vê a sua enfermidade, Ele vê, e ela não pode ficar oculta aos olhos dEle. Ele vê, Ele conhece a causa do seu sofrimento, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece o seu vazio, Ele conhece a sua cruz, Ele conhece a sua crise. Ele não está nas suas mãos, está o diagnóstico da sua vida. Jesus vê o seu problema, Jesus vê o seu coração, Jesus vê a sua mente, Jesus vê a sua família, mas Ele também sabe qual é a solução para a sua vida. Jesus vê, Jesus sabe há quanto tempo você sofre, Jesus conhece a dor do abandono, Jesus conhece a dor da desesperança, Jesus sabe os seus sonhos frustrados, Jesus conhece o pecado que assola a sua vida, o peso que esmaga a sua consciência. Ele sabe tudo sobre você, sobre mim, sobre nós. Ele viu o homem, e Ele me vê nesta noite, Ele vê você também. E o melhor de tudo, que Ele não só vê, Ele está aqui e tem a solução para minha e para a sua vida. Assim como Ele resolveu o problema daquele homem, Ele quer resolver o meu e o seu problema. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmão Giovanni, é que quando Jesus se aproxima do homem, Ele faz uma pergunta curiosa para esse homem. Jesus chega para o homem e pergunta para ele assim: escuta, você quer ser curado? O homem poderia dizer: não quero ficar aqui, está bom demais aqui, coisa maravilhosa. Ele pergunta para o homem: você quer ser curado? Irmãos, pense comigo, essa pergunta de Jesus, ela parece não ter nexo. O homem está há 38 anos enfraquecido, e ele, é óbvio que ele quer ser curado. Se ele não quiser ser curado, ele ficava em casa, não ficava ali. Mas Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado. Você quer ser curado? É claro que eu quero, eu estou aqui nesta fonte. Mas o homem não responde que quer ser curado. O homem diz assim: olha, na verdade é o seguinte, ninguém me ajuda. Por que Jesus perguntou para aquele homem, irmãos, se ele queria ser curado? Porque Jesus sabia que as pessoas, o ser humano acaba se acostumando com o sofrimento. O ser humano acaba se acostumando com a desgraça. O ser humano acaba se acostumando com a infelicidade. O ser humano acaba perdendo a vontade de mudar. E muitas das vezes, quando alguém pergunta: você gostaria de uma mudança de vida? Você está sofrendo? Estou sofrendo. Você está chorando? Estou chorando. Você gostaria que Deus mudasse totalmente? A pessoa fica em dúvida. Mas se mudar, como é que vai ser? Eu estou tão apegado ao meu sofrimento, eu consigo disfarçar através do sofrimento. E se Jesus me curar agora, como é que vai ser? Eu vou ter que voltar a trabalhar. Se Jesus me curar agora, eu vou ter que trabalhar no pesado. E às vezes as pessoas se escondem. É por isso que Jesus pergunta para ele. A segunda razão pela qual Jesus pergunta se ele quer ser curado é porque aquele homem já devia ter contado a história dele para tanta gente, tantas vezes, que ninguém suportava mais, Rodrigo, ouvir ele contar a história. E quando Jesus chega para ele e pergunta para ele se ele quer ser curado, Jesus ressuscita dentro dele a esperança. Quando Jesus pergunta para ele se quer ser curado, Jesus está dizendo para ele: ei homem, eu me interesso pelo seu problema. Pode ser que ninguém aqui suporta mais ouvir a sua história, mas eu estou aqui para ouvir a história. Conta tudo, conta o seu sofrimento, conta o seu problema, porque eu quero ouvir a sua história. Em terceiro lugar, Jesus pergunta para o homem se ele quer ser curado, porque talvez aquele homem já nem pensasse mais numa cura. Talvez aquele homem não tivesse a mínima esperança de receber o milagre. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, Jesus ressuscita dentro dele. Jesus cura primeiro o interior do homem, o espírito do homem, a esperança do homem, a alma do homem, para depois curar o seu corpo. Primeiro Deus quer fazer uma obra por dentro, para depois fazer a obra por fora. Quando pergunta, o homem salta no seu espírito, na sua esperança, e conta a história para Jesus. Você quer ser curado? Você quer uma mudança? Você quer
que Deus faça algo na sua vida. Interessante, irmãos, que aquele homem responde para Jesus: eu não tenho ninguém, não tenho familiar, eu não tenho um único amigo. Coisa terrível. Que coisa terrível é você não ter ninguém para te ajudar. Mas é exatamente nesse cenário de absoluto desprezo, de absoluto sofrimento, é quando ninguém mais acredita naquele homem. Talvez as pessoas nem o ajudassem, porque já não criam mais que pudesse haver solução. E quando todas as esperanças estão perdidas, Jesus aparece para ele e pergunta: você quer ser curado? E o homem diz: eu não tenho ninguém. Você agora tem. Eu estou aqui para te curar. Eu quero dizer para você que talvez você entrou aqui exatamente igual a esse homem, sem esperança, sem uma perspectiva, sem nem mesmo acreditar que possa haver um milagre para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua vida financeira, para a sua vida em todas as áreas. Eu quero dizer para você que o amigo chamado Jesus está aqui, e Ele está perguntando para mim, para você: você quer um milagre? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser restaurado? Ele está aqui, está perguntando para mim e para você. As lutas intensas daquele homem não poderiam salvá-lo da paralisia, mas estava ali um que podia, que tinha todo o poder de fazer um milagre acontecer na vida daquele homem. A segunda conversa de Jesus no vale das lágrimas, no vale do sofrimento, Jesus olha para aquele homem e faz a pergunta, o homem conta a sua história, e depois Jesus dá uma ordem para ele. Veja bem, irmão, Jesus não manda o homem pular no tanque. Jesus, porque o tanque representava a lei, representava o esforço humano que não podia curá-lo. Jesus não manda o homem fazer nada. Jesus só dá a ordem para ele o seguinte: a ordem foi a seguinte: levanta, toma a tua cama e anda. Levante. Quando Jesus manda o homem se levantar, irmão, eu pergunto para você: aquele homem podia se levantar? Não podia. Então a ordem de Jesus, se ela fosse uma ordem humana, era uma ordem incabível. Agora eu quero dizer uma coisa para você: sempre que Deus manda você fazer alguma coisa, tenha certeza, Tainara, que quando Deus te dá uma ordem, faça isso. Ele não está contando com a sua situação agora, Ele não está considerando quem você é agora, Ele já está considerando quem Ele fará você ser. Quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, a gente olha para nós e diz: como assim? Não existe a mínima possibilidade de eu poder fazer isto. E Jesus diz para nós: não é como quem você está agora. Eu estou dando a ordem para você executar, não como você está agora, mas eu estou dando a ordem para você executar como eu te farei, se você acreditar na minha palavra. E quando Jesus manda o homem se levantar, o homem então, pela fé na palavra de Jesus, ele se levanta e um milagre acontece. Sabe por quê? Porque sempre que nós cremos na palavra de Jesus para a nossa vida, um milagre acontece. Sempre que você faz aquilo que Deus manda você fazer, um milagre acontece, porque Deus assina embaixo, Ele se responsabiliza pela obra que Ele tem na sua vida. Quando o homem se levanta, ele percebe que agora ele não é mais fraco, porque a Bíblia não diz que o homem é paralítico, ela diz que o homem estava manco, coxo das suas pernas. Os estudiosos acreditam que era uma fraqueza, que ele não podia se firmar nos pés. Mas na hora que ele ouve a voz de Jesus, e ele crê na palavra de Jesus, ele firma os pés e ninguém derruba mais o homem. E uma vez que ele está de pé, Jesus dá mais duas ordens: agora pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. Jesus sabia, irmãos, que era contra a ordem dos judeus pegar a cama no dia de sábado, e o texto é claro, o evangelista João diz: olha, mas era sábado, e Jesus sabia que era sábado. Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Jesus sabia que era sábado, sabia que ele ia arranjar uma confusão danada com os judeus por causa disso. A partir do capítulo 6, Jesus começa a arranjar intriga com os fariseus, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o texto deixa bem claro: nesse momento
momento, Jesus não quer nem saber de fariseu, Jesus não está preocupado se ele vai arranjar encrenca com os fariseus, Jesus simplesmente quer fazer a obra do Pai. E ele disse: vocês estão preocupados, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não só mandei o homem levantar, eu quero dizer para vocês que o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, porque eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, e o Pai trabalha, por isso eu também trabalho. Mesmo sabendo que ele haveria de arranjar uma encrenca com a religião, eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Deus não cabe na caixinha de sapato dos nossos conceitos, Deus não cabe na nossa forma, é Ele que cria todas as coisas, Ele opera do jeito que Ele quer. O mesmo Jesus que teve autoridade para mandar o homem levantar, também mandou ele levantar e tomar a sua cama, porque Deus tem autoridade para determinar a nossa vida, ainda que isso não caiba dentro dos nossos conceitos. É Ele que é Deus, Ele é soberano, Ele manda, e nós obedecemos a sua voz. E em terceiro lugar, no vale das lágrimas, Jesus dá uma terceira ordem para o homem. Ele diz o seguinte: vai e não peques, vai e não peques. Esse homem, ele deveria ter meia idade. Então equivale a dizer, irmão, que quando ele era jovem, ele pecou um pecado terrível. Não sabemos o que é, mas quando ele era jovem, ele cometeu um pecado terrível. E eu imagino que quando ele era jovem, porque é muito bom ser jovem, eu sou jovem, sei como é que é isso, mas ele era jovem, ele não pensou que jamais, quando o diabo ofereceu para ele o pecado na sua juventude, jamais ele imaginou que aquele pecado fosse fazer com que ele vivesse tantos anos na beira de um tanque, no meio de tantas pessoas doentes. Eu imagino que nunca, quando o diabo ofereceu para aquele homem o pecado na sua juventude, o diabo nunca falou que ele perderia todos os familiares, nunca falou para ele que ele perderia os seus amigos, e que o final da sua vida seria à beira de um tanque, na miséria. Mas é isso que o adversário faz. Esse texto nos mostra que o pecado é maligníssimo, porque esse homem estava sofrendo por causa do seu pecado na juventude. Esse homem estava sem amigos, sem ajuda, sem esperança. Os anos passaram e ele continuava entregue, sem socorro, sem ajuda nenhuma. Esse é o preço alto do pecado, irmãos. O homem estava colhendo os frutos malditos da sua semeadura lá na sua juventude. Muitos hoje se apegam ao pecado que Deus abomina. Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmão: o pecado é uma fraude, o pecado é um engano, pois ele promete o prazer e paga com o desgosto. O pecado promete a liberdade, mas escraviza o homem. Aponta o caminho para a vida, mas o seu fim é um caminho de morte. O pecado é aquele que promete o mundo inteiro, mas depois te dá o inferno, a condenação. Só que Jesus está aqui hoje para nos libertar do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos livrar. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como Deus livrou Israel do Egito, Deus quer nos livrar do pecado também. Por isso que Jesus falou assim: agora você já está são, não peques mais, não voltes mais a pecar, para que não te aconteça algo pior. O que de pior podia acontecer para aquele homem? É simples: ele poderia morrer, afinal de contas ele já estava a caminho da morte, e depois ele ser condenado eternamente. Isso era o de pior que poderia acontecer. Irmão, você consegue imaginar o que Jesus falou para aquele homem? Jesus olhou para aquele homem e falou assim, ó, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você pecou lá na sua juventude e você não considerou, você não levou em consideração. Você, quando foi tomar a decisão, você nem imaginou o que poderia acontecer. Acontece que você pecou e atraiu sobre você todo esse tipo de enfermidade. Não que toda enfermidade seja fruto do pecado, mas no caso dele era. E Jesus falou para ele: e agora você está sofrendo há quase 40 anos. Quase 40 anos, que para nós é metade de uma vida. Quase 40 anos você está sofrendo. Você está agora largado, abandonado, sem família, sem amigos, sofrendo,
comendo da mão dos outros, você não tem vida, você não tem família, você não tem alegria, você não tem trabalho, a sua vida é um caos, é um desespero. E quando você diz, meu Deus, o que poderia piorar? Eu quero te dizer que se você morrer agora, em outras palavras, Jesus está falando isso, se você morrer agora, tudo que você está passando nem se compara ao que vai acontecer lá do outro lado. Por isso eu te digo, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E o que é que pode ser pior? É ser condenado ao tormento eterno, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus. Mas Jesus curou o homem, e o homem não sabia que era Jesus. E eu quero dizer para você que depois de Jesus ter curado aquele homem, e ainda ter orientado ele, redarguido ele, corrigido aquele homem, o homem vai e procura as autoridades, porque ele não sabia quem era. E depois que Jesus se encontra com ele, ele diz, agora eu sei quem me curou. Quem me curou foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Ele poderia, muitas pessoas depois de serem curadas, esquecem quem curou. Muitas pessoas depois de ser curadas esquecem o autor do milagre, mas esse homem lembrou quem era. O homem que me curou foi Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão, quando nós nos lembramos o que Deus fez por nós, quando nós nos lembramos o que Cristo fez por nós. E quando alguém pergunta, por que você está assim? E você levanta a mão e diz, porque Ele, Jesus, me curou, Jesus me libertou, Jesus me transformou, Jesus fez um milagre na minha vida, Jesus me tirou da sarjeta. Eu era um alcoólatra, eu era um bêbado, vivia na sarjeta. Hoje eu estou aqui, arrumadinho desse jeito, porque Jesus foi lá onde é que eu estava. Jesus não foi no templo, Jesus foi atrás do templo, Jesus foi no tanque das ovelhas, e lá Ele me resgatou, me restaurou, me curou, me transformou, me deu um banho da sua graça, escreveu meu nome no livro da vida. Ele me salvou, me chamou pela sua glória, encheu-me do seu Espírito Santo, e agora eu posso adorar e exaltar o nome bendito de Jesus. Eu termino dizendo a você nesta noite o versículo que termina dizendo assim, ó, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus. E olha o que o texto diz, e depois aquele homem estava no templo. Ele perguntaram, por que você está com essa cama? Porque ele já estava no templo. O homem que nós encontramos no versículo 1 é um homem que está no vale das lágrimas. E o homem que nós encontramos a partir do versículo 9 é um homem que está lá no templo. Eu fico pensando, irmãos, que quando Jesus procurou o homem, ele não encontrou mais um homem lá no vale das lágrimas, porque o homem poderia voltar para lá, né? O homem poderia voltar e ficar lá no vale. Não, ele não estava mais no vale das lágrimas, ele agora estava no templo. E Jesus curou ele. Quando foi procurar ele não estava mais lá no vale do sofrimento, das lágrimas. Não, ele estava no templo. O que é isso? O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que Deus nos curou, irmão. Deus fez a obra na nossa vida. Não é para nós viver no vale das lágrimas. Tem crente que já foi curado, foi liberto das drogas, dos vícios, se escapou da morte, a sepultura estava aberta. E quando você fala com ele agora, ele não está mais no templo. Onde é que ele anda? Ele anda no vale das lágrimas, sofrendo igual todo mundo, como se não tivesse acontecido nada. E você fala com ele, como é que está a sua vida? E ele diz, pois é, não está tão boa assim. Por que não está boa? Não, porque sabe como é que é? Ele não tem desculpa. Aquele homem não voltou mais para a sua vida de miséria, a sua vida de reclamação, a sua vida de desesperança. Não, ele foi para o templo para adorar a Deus, e Jesus encontrou ele no templo adorando. Aquele homem não foi ingrato com Deus, ele foi grato a tudo que Deus fez. E ao invés dele ficar ali no meio daquelas pessoas doentes, ele estava lá no templo adorando a Deus. Alguém deve perguntar, quando o homem entra no templo, alguém pergunta, quem é esse homem que nunca apareceu aqui? E o homem diz, vocês não sabem quem eu sou? Não, claro que vocês não sabem. Sabe por quê? Porque vocês nunca foram lá atrás para ver onde é que eu morava lá atrás, mas chegou um tal de Jesus, e ele me deu uma ordem, a ordem dele tinha poder, e o poder que tinha nele passou para mim, e o poder que tinha nele entrou em mim. Eu era fraco das pernas, mas o poder restaurou a minha força, e agora é a primeira vez que eu entro no templo para adorar, eu não vou perder a oportunidade. Jesus já me restaurou, já me curou, já me libertou. Eu vivia
via lá caído, comendo migalhas na mão dos outros, a minha família havia me abandonado, os meus amigos me abandonaram, mas Jesus me curou, então eu não vou perder a oportunidade. Eu vim para o templo para adorar. Se você chegasse no culto de terça, o homem estava no templo adorando. Se você chegasse no culto de quinta, o homem estava no templo adorando. Se você fosse no culto de domingo, ele estava no templo adorando. Se você fosse na escola dominical, ele estava no templo adorando. E alguém perguntava: por que é que você adora tanto a Deus? Ele vai responder: porque durante 38 anos eu escutei o culto lá de trás, mas hoje Jesus me curou para adorar e exaltar o seu nome. Só quem foi curado, só quem já recebeu o milagre, só que quem já foi curado por Jesus que pode adorar. Se você não está mais no vale das lágrimas, se você já saiu do vale das lágrimas, da perdição e da condenação, se Jesus já salvou você, se o Espírito Santo já te batizou, se o teu nome está escrito no livro da vida, então entra no templo e adora, 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 porque Jesus está procurando quem adora. Jesus não procurou fariseu, Jesus não procurou saduceu, Jesus não procurou judeu qualquer, Jesus não procurou nem pobre, nem rico, nem sábio, nem ignorante. Jesus procurou um homem que estava ali adorando a Deus. Fique de pé. Jesus procurou o homem, e o homem estava no templo adorando. E no dia de hoje, nesse culto de Páscoa, Jesus está no templo. Jesus está no templo. E aonde estão os paralíticos que Jesus curou? Aonde estão as pessoas que são gratas por ter sido curadas por Jesus? Aonde estão aquelas pessoas que estão agradecidas pela morte de Jesus na cruz do Calvário? Aonde estão aquelas pessoas que estão agradecidas porque Jesus curou do vício da bebida? Chegava em casa chutando a porta, botava a família a dormir na rua. Aonde estão as mulheres que agradecem a Deus porque Jesus transformou a vida do marido? Aonde estão os maridos que agradecem a Deus porque Deus transformou a vida da mulher? Aonde estão as pessoas que agradecem a Deus porque hoje não depende mais de remédio para dormir? Aonde estão as pessoas que agradecem a Deus porque hoje sabe que Deus operou um grande milagre, que o Espírito Santo libertou do pecado? Aonde estão as pessoas que estão agradecidas a Deus porque sabe que através do sacrifício de Jesus vai morar no céu? Se a trombeta soar ou se partir para a eternidade, tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus está no templo procurando os adoradores. Se você pode adorar, Ele está aqui hoje. Se você pode adorar, Ele está aqui. Não importa se você está sentindo alguma coisa ou não, Ele está aqui. A palavra garante que Ele está aqui. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele falou que está, então Ele está aqui. Não importa se você está sentindo um calor do céu ou não, Ele está aqui procurando quem está adorando. Não importa se você está sentindo uma asa de anjo batendo na sua cabeça ou não, Ele está aqui procurando aqueles que estão adorando. Ele entrou no templo. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando você está no templo adorando, Deus tira você do vale das lágrimas. Eu quero dizer para você que quando você crê na palavra de Jesus, Ele tira você do vale das lágrimas. E Jesus está aqui hoje. Talvez você está dizendo: pastor, você não sabe a minha situação. A minha situação é caótica, a minha vida está terrivelmente destruída, eu estou vivendo o verdadeiro vale das lágrimas. Mas eu digo para você o que está escrito na palavra. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus espera agora uma atitude sua, uma atitude de fé. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Perceba, irmãos, que foi aquilo que o homem fez em obediência à palavra de Deus que mudou a vida dele. E se você crê na palavra de Deus que pode mudar a sua vida hoje, você crê realmente, eu quero convidar você a vir aqui à frente e eu quero orar por você. A igreja vai orar por você. E hoje Jesus, através da sua palavra, vai tirar você do vale das lágrimas e vai colocar você no templo para adorar e exaltar o seu nome. Quero pedir que a igreja feche os seus olhos e levante as mãos aqui para frente. E nós vamos orar por alguém que crê na palavra de Jesus. Crê que a obediência à palavra ainda é e sempre será o sinal de milagre. E nós vamos orar por essas pessoas.
Feche os seus olhos, nós vamos orar. Se você crê na palavra que Jesus te fala, levanta, toma o teu leito e anda. Se você crê que Deus ainda faz milagre, você vai clamar ao Senhor agora, você vai glorificar ao Senhor agora, você vai adorar ao Senhor agora com a sua alma, com o seu coração, enquanto nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Estende a tua mão sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Esses teus filhos que estão vivendo agora o vale das lágrimas, mas que o Senhor, através da sua palavra, quer transformar. O Senhor, através da sua palavra, quer transformar. Visita a vida dos teus filhos. Visita, Senhor, o coração dos teus filhos. Visita, Senhor, a alma dos teus filhos agora. Oh, vai tocando, Senhor. Toca com a tua palavra. Toca com o teu poder. Toca com o teu Espírito Santo. E faz um milagre agora na vida dos teus filhos. Faz um milagre na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Cura as enfermidades, Senhor, em nome de Jesus. Restaura esse casamento, esta família. Restaura esta vida liberta do pecado que aprisiona. Oh, e glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, amém.